Olá, eu me chamo Lívia, sou aluna da Universidade Federal de Ceará e nessa disciplina, certo, de compósito, nosso trabalho que foi proposto é acerca dos processos de cura, certo, dos materiais compostos. E com isso, eu e os meus colegas, Adriel, Lívia e Luiz Eduardo, iremos falar um pouco sobre, certo? Bem, inicialmente, os materiais compostos, eles sofrem um processo de cura, certo? E esses materiais, eles passam por um processo químico ou físico para solidificar, certo? E também adquirir suas propriedades finais. E a cura, ela vai ser uma etapa fundamental na fabricação de muitos tipos de materiais compostos, certo? Permitindo a ligação desses componentes e também a formação de matriz sólida, certo? Uma matriz sólida. Além disso, também é interessante a gente falar que há diversos tipos de compostos, certo? Diversos tipos de compostos com algumas matrizes que a gente pode citar, certo? Que no caso pode ser a matriz metálica, matriz polimérica, matriz também cerâmica, certo? E falando um pouco sobre as características dessa matriz que foi escolhida, são basicamente materiais resistentes e duráveis, certo? É o termoplástico. E eles possuem também uma elevada resistência a altas temperaturas e também de uso contínuo, certo? Uma vez que usada a temperaturas de forma contínua, né, possamos dizer. E outra propriedade também é que ele apresenta uma boa resistência mecânica e química e podem ser rígidos ou flexíveis, certo? E com relação ao nosso reforço, no caso, esse reforço, no caso, vai ser fibras de carbono, certo? Esse, por sua vez, será responsável por realçar alguma das propriedades desejadas do material compósito, certo? É uma das propriedades do nosso reforço em si. E com relação à propriedade da fibra de carbono, a gente tem que ela vai ter uma alta resistência à tração, um módulo de elasticidade também extremamente elevado, uma baixa massa específica, certo? E também uma boa resistência elétrica. E de modo geral, a gente tem que os compósitos termoplásticos, eles têm uma matriz polimérica, certo? E são formados também por uma combinação de um reforço, são combinados a um reforço, certo? Com fibras de carbono, podem ser até mesmo com fibras de vidro ou aramida, mas no nosso caso, certo? A gente trouxe esse específico, matriz polimérica com matriz de carbono. Até mesmo a gente trouxe aqui um exemplo de onde é aplicado, como se fossem fitas, são aplicadas na indústria de óleo e gás, certo? E a cura desses compostos envolve o aquecimento da matriz polimérica a uma temperatura acima do seu ponto de fusão, permitindo que ele se torne líquido, por exemplo, e também flua para preencher completamente os espaços entre as fibras, certo? E após isso, tem o resfriamento desse, no qual ele vai solidificar, né, a matriz, formando o compósito sólido. Olá, eu me chamo Lívia Pessoa e eu vou falar um pouco sobre as propriedades que serão alcançadas. Várias propriedades desejáveis são alcançadas devido à formação das ligas cruzadas entre as moléculas de resina e ao enrijecimento do material composto, né? Algumas dessas propriedades comuns alcançadas são a resistência mecânica, que você vai obter um material com alta resistência mecânica, a rigidez, que quando submetido a grandes cargas, ele vai continuar sendo resistente, baixa densidade, que vai tornar o material leve, resistência à fadiga, que significa que o material vai ter uma vida útil prolongada quando ele estiver exposto a ciclos repetitivos de carga, resistência química, que ele também não vai se degradar quando ele estiver em ambientes expostos a substâncias químicas, e a estabilidade dimensional, que significa que independente do meio que ele esteja, as dimensões deles não serão alteradas.
Também é importante ressaltar que essas propriedades alcançadas são de formas gerais, mas obviamente para cada material, né, que tenha uma propriedade específica a ser alcançada, vai ser tratado para que sejam aquelas propriedades, né, não todas essas que eu listei. E é isso. Olá, professor, eu me chamo Luiz Eduardo e eu vou falar sobre a temperatura e a pressão no nosso trabalho de processo de cura, né? A temperatura é importante no processo de cura porque o processo de cura termicamente ativado, né? Logo vai precisar da temperatura, né? Como o próprio nome já diz. E nos polímeros, eles têm algo chamado de temperatura de transição Vittel, né? Que é o TG do polímero. E isso é o ponto crítico, pois marca a transição do polímero em um estado amorfo, né? Um estado de grãos, como aqui a gente consegue ver, a baquelite, né? Em forma de grãos, para um estado sólido e rígido, né? Aí aqui na foto a gente tem uma embutidora, que como a gente pode ver, né, ela está a 117 graus, que está com uma peça metálica e o polímero que a gente usa é a baquelite, né, que tá representado aqui na foto, que é esse grãozinho cinza. Aí aqui no próximo slide eu vou falar sobre a pressão do processo de cura, né? A pressão é importante para remover as bolhas do material e também para aumentar, deixar mais compacto e assim aumentando a densidade do material, né? Aí aqui a gente pode ver, né, a baquelite já curada com a peça metálica aqui embutida, né? E é isso. Bom, meu nome é Adriel, sou do quinto semestre e eu vou apresentar sobre o monitoramento do processo, pois após o material composto ele passar pelo processo de cura, ou por temperatura ou por pressão, é necessário é necessário e também é essencial acompanhar e monitorar esse tal processo de cura para garantir que as condições adequadas sejam mantidas, para que que essas condições não sejam totalmente difusas, que não afetem o material da forma que deveria afetar em si. E para isso, alguns métodos eles são comumente utilizados para fazer essa análise. Existem os termopares, as termoresistências, né, que são sensores empregados para medir a temperatura durante a cura. Eles são inseridos na matriz ou próxima região de cura para monitorar as variações térmicas. Aí esses dados eles são registrados e analisados para garantir que as temperaturas adequadas elas sejam alcançadas e mantidas durante todo o processo. Também tem a calorimetria diferencial de varredura, né, que é o DSC, que é uma técnica que mede a quantidade de calor que foi liberado ou absorvido durante uma reação química, como a polimerização em si, né? E durante o processo de cura, esse equipamento ele vai registrar essas alterações e fornecendo informações sobre a taxa de reação, a entalpia, temperaturas de transição, de forma para ajudar a avaliar a eficiência da cura e determinar os parâmetros ideais para obter um compósito de alta qualidade, né? Também se tem a análise térmica dinâmico-mecânica, ou DMTA, certo? Que é uma técnica que vai combinar a análise térmica, das variações de temperatura, com a análise mecânica, das suas próprias propriedades mecânicas em si, que vai ser utilizado durante a cura para medir as mudanças nas propriedades mecânicas, com a variação da temperatura, né? Como o modo de elasticidade, a rigidez do material, o amortecimento do material, à medida que ocorrem as reações de polimerização. Que no final vai ajudar a determinar o grau de cura do compósito e as propriedades finais desse compósito em si também. Tem também o ultrassom, né, que o monitoramento pelo ultrassom é uma técnica que vai se utilizar de ondas de alta frequência para avaliar a cura dos compósitos, né?
como é que, opa, como é que a cura foi, ela está sendo, né? Como é que está sendo a cura do compósito, que vai detectar a presença de bolhas ou descontinuidades na estrutura do material ou até mesmo regiões mal curadas, que por meio da análise da amplitude e do tempo é possível obter informações e sobre a qualidade da cura e integridade do composto, certo? E por último, tem-se a espectroscopia de infravermelho. É um outro método que pode ser utilizado para avaliar esse processo de cura dos compostos, se foi efetivo ou não. Que a espectroscopia vai ser utilizada para monitorar as mudanças nas características químicas dos compostos durante o processo de cura. Que por meio da análise dos espectros de absorção e transmissão da radiação, vai ser possível identificar as ligações químicas, informação e a conversão nos grupos funcionais presentes nos materiais, que vai fornecer informações sobre o progresso de cura e a formação das redes poliméricas, por si só, certo? Então, esse foi o nosso trabalho. Nós falamos um pouco sobre como o processo de cura se dá ao todo, né? Demos alguns exemplos de processos de cura pela influência da temperatura e da pressão. Falamos um pouco sobre as propriedades que são alteradas, né? Propriedades mecânicas que são alteradas através do processo de cura e como esse processo ele deve ser monitorado para que a cura do compósito seja efetiva, certo? Então, muito obrigado a todos e até mais.